Como nós podemos ter paz em um mundo que tá tão maluco por aí, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é essa pergunta que a gente vai estudar um pouco sobre na lição 8, que nos fala sobre a promessa de paz. Nós vamos começar entendendo o significado de paz, a paz no plano de Deus. Depois a gente vai ver como é enganoso e ilusório a paz que o mundo pode oferecer, que não é uma paz verdadeira. E depois nós vamos ver a paz que Jesus nos prometeu. Afinal, essa lição nos fala sobre as promessas de Deus, né? Tudo isso de uma forma rápida, mas também completa de toda essa lição, né? Eu sou Matheus dos Passos e eu te convido a ficar comigo durante esse vídeo para que nós possamos compreender como nós podemos se apropriar dessa paz que Jesus pode nos dar no nosso coração. Então, já indo pro texto áudio, que eu acho bem interessante a gente ler o texto áudio antes de começar a lição, né? Que nos fala o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Aqui é Jesus falando. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração, nem se atemorize. Na verdade prática, o autor diz que a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Na introdução, então, o autor começa falando o seguinte: o Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. Do seu principado, né, deriva a paz que todo ser humano precisa. Por isso, nessa lição estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Apesar disso, antes de começar, eu acredito ser muito importante a gente falar sobre o significado de paz. Isso se dá porque a gente, nessa lição inteira, a gente vai falar sobre paz. Então a palavra paz vai se repetir muitas vezes durante a nossa lição. Então, antes de a gente repetir muitas vezes, é muito importante que você, na sua classe, tenha o significado de paz muito bem definido. Porque, afinal, nós vamos falar sobre paz durante todos esses minutos que a gente vai falar sobre essa lição. E o autor começa falando isso. Ele fala sobre a paz no plano de Deus no primeiro tópico. No primeiro subtópico ele fala sobre o significado de paz. O autor nos diz que no dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz. Sinônimos são basicamente palavras que significam a mesma coisa, que podem ser igualmente usadas. O autor nos traz tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. E aí depois ele fala shalom, que também é uma palavra para paz, que é hebraica no caso, né? E nos fala do sentido de segurança, bem-estar, saúde e prosperidade. É interessante a gente falar sobre isso, e olha só, fala sobre tranquilidade, repouso, silêncio, sossego, né? E o quão atual é esse significado de paz, né? Pense em que paz significa muitas vezes silêncio. Quantas vezes nós não estamos naquela cidade cheio de buzinas, cheio de gente falando, cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente quer chegar em casa e a gente quer ouvir aquele silêncio, que a gente não escuta nada, e o quão bom pro nosso coração é aquele silêncio que a gente não escuta nada e tá ótimo. A gente está experienciando a paz ali, né? O quão tantas vezes no final de ano, a gente está chegando no final de ano, né? A gente não quer ir para aquela casa na praia, para aquele lugar que nos traz, que a gente só senta naquela varanda e fica olhando o pessoal passar na rua, conversando, aquela sensação de tranquilidade, aquele sossego, aquela visão de vida que muitas vezes a gente pensava que nossos avós tinham, nossos bisavós tinham. E isso nos traz uma alegria para o nosso coração. Isso é a paz que entra por alguns momentos no nosso coração. E é a paz também que Jesus pode nos dar. E a gente, sabendo um pouquinho disso, para a gente entender, e é interessante que você pense em como pode falar sobre paz para a sua classe, né? A gente vai então para o segundo ponto, que é a paz na bênção sacerdotal.
Em Números capítulo 6, versículos 24 a 26, a Bíblia nos diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O autor diz que esse texto expressa a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. O autor ainda continua dizendo que trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Olha que importante e que interessante isso. A ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Ansiedade e tensão, elas são de alguma forma respostas automáticas normais do nosso corpo, né? Quando nós enfrentamos alguma coisa que nos vai causar problemas, que no nosso cérebro isso vai causar problemas, a gente fica tenso, né? Quando a gente está enfrentando alguma coisa no trabalho, a gente fica tenso. A tensão é um processo normal, né? Quando a gente tem bastante coisa para fazer, a ansiedade é um processo normal do nosso corpo, né? Sem ansiedade nenhuma, a gente não teria o senso de urgência para fazer muitas coisas que a gente faz. Apesar disso, é importante a gente mencionar que isso não pode tomar as rédeas, tomar o controle da situação. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando estava na escola, eu tinha muita ansiedade quando a gente ia fazer alguma excursão, alguma viagem para um parque aquático, esse tipo de coisa, principalmente no final de ano, né? E muitas vezes eu não ia nesses encontros porque eu não queria sentir aquela ansiedade, principalmente no dia anterior. Gente, no dia anterior, pro dia que a gente ia viajar, que geralmente a gente saía cedo, 4 horas, 5 horas da manhã, eu não conseguia dormir direito. Eu ficava totalmente perturbado porque a ansiedade tomava conta de mim. E isso me fazia não querer ir na próxima vez, né? Olha só, eu deixei a ansiedade de um dia, de algumas horas, na verdade, né? Me tirar a alegria de aproveitar o dia inteiro com os meus colegas no parque aquático, que no final era sempre bem legal. Então, apesar de sim, a ansiedade ser uma resposta automática e até normal do nosso corpo, né? A gente não pode deixar a ansiedade tomar as rédeas, tomar o controle, assim como a tensão também. A tensão, ela se dá em momentos onde a gente precisa resolver algum problema, né? E esse senso de urgência é muito importante. Vamos supor que estragou um encanamento lá na sua casa, você vai ficar tenso com isso. Porque você sabe as consequências que isso pode levar. Então, é importante que você fique tenso para que você resolva o problema do encanamento muito rápido. Se você não ficasse tenso, não ficasse ansioso com nada, você, deixa pra lá, né? Mas a gente não pode deixar a ansiedade e a tensão tomarem conta da nossa vida, tomar conta das situações, porque aí nós vamos deixar de aproveitar as coisas que Deus nos oferece também, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a paz do Senhor. O autor diz lá na última frase o seguinte: dessa forma como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com as outras pessoas. E antes ali falava sobre contenda, e eu não entrei em contenda porque eu acho que nesse ponto é muito importante falar sobre isso. O autor diz que o apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de levar uma vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras. E eu acho que a principal conselho, se você quer viver uma vida de paz, se você quer ter paz na sua vida, refreie a sua língua, né? Tome cuidado com o que você diz, tome cuidado com o que você anda falando, porque a língua é uma das coisas que mais tiram a paz das pessoas, né? Para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal. Então, olha que interessante, a paz não só tem um âmbito que é aquele âmbito nós, conosco mesmo, que é ansiedade e tensão, mas também tem um âmbito de relacionamento. Eu acredito que não há nada melhor em um relacionamento do que a gente ter
de alguma forma, a paz naquilo. É muito importante a gente levar em conta que os nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos pais, eles precisam ser pacíficos. Sabe aquele... Não sei se você já presenciou isso, mas aquele filho que não consegue falar com o pai porque tem ódio do pai, tem ódio do irmão. Gente, eu acho que não tem nada que perturba mais uma pessoa do que não ter um relacionamento com paz, com seus amigos, com seus familiares e etc, né? Então, a gente precisa sim cuidar para que a gente possa ter paz nos nossos relacionamentos. E o autor fala sobre 1 Pedro 3, e eu vou ler 1 Pedro 3, capítulo 10, versículo 11 também, que nos diz o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, e quem não quer amar a vida e viver dias bons, né? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz, né? Mas não para por aqui, não é só buscar a paz, e siga, né? Buscar nos fala sobre um momento de esforço para buscar alguma coisa. Eu estou buscando alguma coisa, eu estou fazendo um esforço para buscar. Mas seguir é manter esse esforço para que a gente se mantenha nesse caminho. Isso é importante porque a paz é muito difícil de alcançar e é muito fácil de perder. Parece que não tem nada mais fácil de perder do que a nossa paz, né? Não importa o quão boa esteja sendo a sua semana. Parece que é uma ligação do chefe com alguma coisa que precisa ser feita urgente. A nossa paz de uma semana vai em 10 minutos daquela ligação. Então a gente não pode só buscar a paz, porque em momentos específicos a gente precisa sim buscar reconciliação, buscar refrear nossa língua, e isso vai nos dar paz. Mas a gente precisa também ter um esforço para manter a paz, seguir a paz, porque isso vai cultivar os nossos relacionamentos. E falando em ter paz com as outras pessoas, se você quer ver uma forma que eu possa ter muito paz, se você deixar um like aí, né, se inscrever no canal. Eu geralmente não faço isso, mas estou me policiando para fazer, né? Mas vamos voltar para a lição. Se você está gostando do vídeo, bota aí nos comentários também se tiver alguma dúvida. Mas vamos voltar para o ponto 2, que fala sobre uma paz ilusória. E é importante a gente ler o texto áureo novamente. O João, capítulo 14, versículo 27, nos diz o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, existe uma paz que o mundo dá, né? É interessante falar sobre isso porque o autor fala sobre isso. E no primeiro tópico ele fala sobre uma paz enganosa. Ele fala sobre uma paz enganosa, mas o que é essa paz enganosa, né? Então, o autor diz que muitos buscam a paz nos vícios em substâncias, tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas e em falsas religiões. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem capacidade de preenchê-las. C.S. Lewis, ele fala no livro que está até ali, ele fala no Cristianismo Puro e Simples. Eu vou até pegar pra gente ver. Ele fala nesse livro do Cristianismo Puro e Simples que o ser humano ele tem um desejo de Deus que nasce junto com ele. O ser humano é naturalmente religioso. A gente pode ver tribos indígenas que o ser humano é naturalmente religioso. E isso se dá, segundo C.S. Lewis, porque Deus ele fez o ser humano para se relacionar com ele. Então pense que Deus ele descia todos os dias no jardim, conversava com Adão e Eva e tudo começa ali, né? Então pense que o ser humano foi feito para um relacionamento com Deus. Agora, quando esse relacionamento é quebrado,
existe uma carência humana para um relacionamento com o divino. Isso é interessante de pensar, porque a partir do momento que o ser humano foi expulso do jardim, esse relacionamento com Deus, ele foi quebrado. Sendo então quebrado, todos os seres humanos têm agora uma carência, a carência do relacionamento com Deus. A partir daí, nós vimos a fortificação também e o aparecimento de outras religiões. A gente vê, além das religiões, o aparecimento de falsos deuses, e eu digo falsos deuses para dizer o quê? Né? Pensem no Deus que fala na Bíblia, que é o Deus da riqueza, que é Mamon, né? Que a gente sabe que não é um Deus de verdade, mas é uma coisa que as pessoas endeusam em suas vidas. Então, a partir do momento que, e o C.S. Lewis também fala nesse livro aqui, eu vou até tentar deixar um link aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Esse livro aqui é muito bom mesmo, tá? De C.S. Lewis. Ele fala sobre isso. Essas lacunas que são deixadas na vida humana, na vida de todos, elas vão tentar ser preenchidas com alguma outra coisa, ou com outros deuses, ou com coisas que se transformam em deuses na vida. Eu acredito que a gente ouve falar sobre pessoas que endeusam o carro, a gente ouve falar sobre pessoas que endeusam os filhos. Eu vejo inúmeras pessoas que endeusam o trabalho, pessoas endeusam pastores, pessoas endeusam qualquer coisa. Se existe uma coisa, essa coisa pode ser endeusada, né? E tudo isso para preencher essa lacuna de relacionamento com Deus. Mas não existe tamanho de Deus suficiente para preencher a lacuna, porque o Deus que preenche essa lacuna é infinitamente grande. Então, aqui eu já deixo uma aplicação para você e para os seus alunos. Não adianta tentar preencher a lacuna que Deus deixa na nossa vida com qualquer outra coisa, porque isso não vai preencher. Você pode tentar preencher com qualquer coisa, isso não vai preencher. Isso pode te dar paz, mas não é a paz que o Senhor prometeu, é a paz ilusória desse mundo. E para entender um pouco mais sobre a diferença dessa paz, que a gente está falando aqui, eu vou para o segundo ponto, que é a paz das obras da carne. O autor diz o seguinte: a carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne, que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. Ou seja, olha só, existe uma paz verdadeira e existe uma paz também falsa. E muitos confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. E eu gosto muito de pensar sobre isso, nesse se voltar ao estágio de necessidade anterior, sobre uma frase de um filósofo que nos fala o seguinte: de Arthur Schopenhauer. De Schopenhauer, que nos fala que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a gente vai ter paz se encontrar nos deleites desse mundo, nas obras da carne, nas riquezas, nas coisas que nós queremos fazer, conquistar, ter, a gente vai ter paz. E no momento em que a gente tem aquilo que a gente achava que iria nos dar a paz, a gente chega lá e diz: não era isso. Como se eu escalar o Everest eu vou ter paz, e a gente chega lá no topo e diz: nossa, que experiência legal, mas não era isso ainda, eu preciso de um desafio maior.
Nós estamos com sede de paz, bebemos a água que nós achamos que iria nos saciar, mas aquela água parece com sal que nos dá ainda mais sede. É importante falar sobre isso porque Deus ele sempre nos fala sobre a saciedade. Ele nos fala sobre a satisfação em Deus. Deus também sempre nos chama para o mais profundo, mas isso não é por um sentido em que ele não é suficiente, mas na verdade é que ele é suficiente, a gente acha tão suficiente ele e nós queremos mais. Mas isso não é o que acontece nas coisas do mundo. As coisas do mundo, a gente chega lá, a gente compra o carro, a gente compra a casa, compra os móveis, compra aquilo que a gente sempre sonhou. E eu acho que uma coisa que isso vai estar presente na vida de todo mundo. A gente compra o celular do ano e aí, nossa, é muito legal, a gente tem paz. Nossa, tô mexendo lá, tranquilo e tal. Aí passa um ano e lança outro. Aí, meu Deus, eu preciso ter o outro que agora tem inteligência artificial, que é muito legal, e eu preciso ter esse próximo agora. Aquela paz foi uma falsa sensação de paz porque ela não se perdura, ela não perdura por tempo. O autor ainda diz que quem vive nas práticas da obra da carne imagina que desfruta uma pretensa paz e como consequência pensa que vive uma vida feliz. Lera do engano. É impossível desfrutar a verdadeira paz que o Senhor oferece quando se vive na prática do pecado. O autor fala no terceiro ponto ainda uma falsa paz, dizendo que, ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro, mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Com Jesus nós podemos desfrutar de uma paz que não depende das coisas que nós temos, não depende das coisas que nós estamos enfrentando, mas daquele que está conosco, enfrentando as coisas com a gente. A paz de Jesus não é aquela paz que vai deixar o mar calmo, mas é aquela paz que, estando ele conosco no barco, ele vai nos acalmar. Eu acho importante falar sobre isso porque muitas vezes a gente acha que paz é a ausência de guerras. Mas a paz que Jesus... E a gente sempre fala de guerra, batalha, luta, prova. Mas a paz que Jesus nos prometeu não é a paz de ausência de guerra, mas é a paz de uma guerra vencida. Pensem que Jesus venceu a guerra contra o pecado. E Ele nos oferece agora a paz da vida eterna. E agora, como eu digo em todas essas lições até agora, basta e cabe a nós agora mantermos esse status com Deus, através de oração, através de nosso relacionamento com Ele, através do nosso relacionamento com outras pessoas, sem contenda, sem mentira. Então, Deus, Ele já nos deu a paz da salvação. Cabe a nós agora mantermos essa promessa, mantermos a coroa que Jesus nos deu para que ninguém a roube. E no terceiro tópico, a gente já se caminha para o final, o autor diz sobre o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. É muito lindo falar sobre a volta de Jesus, e a volta de Jesus é uma promessa, e a gente está estudando sobre as promessas de Deus, né? E Deus, ele promete com essa vinda dele que o mundo verá a paz.
A paz não a paz que o anticristo, que era uma paz, como o autor mesmo já diz, superficial, frágil e aparente, mas a paz verdadeira. A verdadeira paz. Mas isso não é a promessa de paz que Deus nos deu, não é só para a vida eterna e não é só para depois desse mundo, é também para esse mundo. E a gente vai para o segundo tópico, que é uma promessa redentora. O autor diz o seguinte, que em Gênesis a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo, que iludiu o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus. E a gente já viu isso em outras lições. Nesse contexto, Deus promete redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. E isso está falando lá em Romanos capítulo 5 e versículo 1, que nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que importante isso, nós temos paz com Deus. Aí tem a música lá do F-Hop, né? Nós temos paz com Deus. Que importante é ter paz com Deus. Né? Pensem que Deus, ele é falado no Antigo Testamento principalmente de o Senhor dos Exércitos. Né? Existe uma tradução que ainda fala do Senhor dos Exércitos de anjos. E um dos anjos matou mais de um exército inteiro. Agora pense o quão bom é ter paz com esse Deus que é o Senhor dos Exércitos. Porque se nós não tivermos paz com Deus, nós não temos chance nenhuma contra Ele. Não sei se você acha que você tem, mas você não tem. E é importante a gente pensar sobre isso, porque Deus, ele não precisava ter paz conosco. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós desobedecemos a Deus, lá em Gênesis capítulo 3, nós merecemos a punição. Todos nós merecemos a condenação eterna, como a gente já viu em outras lições. Nós merecemos a condenação eterna. Deus pode e até deveria nos condenar. Mas, apesar de tudo isso, Deus nos ama. Né? E a gente falou na penúltima lição, falava sobre João capítulo 3, versículos 16, que nos falava, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho para que nós tenhamos paz com Ele novamente. Mas novamente, repito aqui, existe uma condição. Nós desde o começo estamos falando sobre condições para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E a gente lembra muito sobre isso. Justificados, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no meio disso tem uma frasezinha muito importante. Justificados, pois, mediante a fé. A partir do momento que nós temos fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos desfrutar da paz com Deus. Da paz que não depende, de novo, de coisas que nós temos, de coisas que nós podemos conquistar, do nosso trabalho, que não depende de nada externo, mas depende do Espírito Santo estando dentro do nosso coração. E no terceiro tópico ele fala uma paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. E para terminar essa lição, o autor diz bem-estar e repouso, lá na conclusão, né? Bem-estar, repouso, quietude, mesmo nas horas de grande tormento. E aqui eu quero lembrar você de uma coisa que aconteceu no Brasil há alguns anos atrás. Alguns anos atrás, a gente viu é um assunto meio pesado, mas eu acho que falar sobre a paz que excede o entendimento humano, eu lembro só disso. Existiu um atentado em uma escola de crianças no Brasil. Acredito que até foi em Santa Catarina. E depois, eu até me emociono em falar sobre isso, porque eu acho que é uma paz que excede o entendimento humano.
depois desse atentado e tal, os repórteres foram lá e eles entrevistaram um pai. E esse pai falava que, de alguma forma, ele estava assim, indignado, estava muito triste do que aconteceu e a filha dele tinha sido uma das vítimas. Mas ele dizia alguma coisa, não lembro certinho das palavras, mas ele dizia que, de alguma forma, perdoava aquele que tinha cometido todos aqueles atos, né? Que, e eu fico emocionado em falar sobre isso porque eu acho que não teve nada. Eu acho que não teve nada nesse mundo que me mostrou mais a paz que esse homem era cristão, né? Era cristão, ele fala sobre isso, fala sobre o perdão que Jesus nos dava. E eu acho que não tinha nada, não teve nada nesse mundo que me fez pensar sobre a paz que excede o entendimento humano do que esse ato. E eu falo sobre a paz que excede o entendimento humano porque no meu entendimento não existe isso. Parece que é uma resposta impossível do ser humano ter. Mas é a resposta que Deus pode nos fazer ter a partir da paz que Ele nos dá. Né? E você pode estar enfrentando os momentos difíceis, você pode estar enfrentando momentos de muita luta, muita prova, muitos problemas na sua vida. E essa lição inteira foi basicamente para falar essa frase: mas Deus pode te dar a paz que excede todo o entendimento humano. Apesar disso, é muito importante lembrar que tudo isso é mediante a fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou. É através dele que nós temos paz com Deus. E se você quer aprender um pouco mais sobre a paz com Deus e a relação disso também no nosso coração, se a gente deve seguir o nosso coração, se a gente não deve, né? A gente também fala um pouco sobre paz nesse sentido. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, que tá aqui dos dois lados. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever aí no canal, deixar o like aí. Se você ficou com alguma dúvida, bote nos comentários. Eu tô respondendo ali todos os comentários, com certeza. Tá? E seria isso por hoje. Muito obrigado pela atenção até aqui. E é isso. Valeu.